São Paulo, eu acompanhei muito de perto, né, porque estava na cidade de São Paulo, se apresentou de fato de maneira muito combativa no primeiro momento contra a Covid, foi realmente exemplar. Contudo, no processo eleitoral, quando os casos começaram a ampliar, né, aumentar, de fato, o governo recuou com receio de que o seu eleitorado preferencial fosse impedido, não se sentisse confiantes, né, para irem às urnas. Então, de fato, houve um jogo estratégico do governo, né, já que tinha a máquina do Estado, já que tinha a máquina do município, de esconder um pouco ou evitar enfrentar diretamente o assunto. Isso não quer dizer que não tivesse havido um investimento na questão da Covid, etc. Mas a questão da ciência eu devo destacar, porque, de fato, eu sou uma professora universitária e eu não posso deixar de dizer que a FAPESP, neste mesmo ano, que é a principal agência financiadora dos pesquisadores da ciência no Brasil, vou dizer assim, né, foi duramente atacado em 2020 pelo governo PSDB, né? Foi uma luta dos cientistas para garantirem os recursos da FAPESP, são recursos determinantes para o desenvolvimento da ciência, inclusive no combate à Covid. E nesse jogo de esconde-esconde também ficou escondido o vice-prefeito. A gente tem que levar em consideração isso, né? A bancada que o Bruno Covas apresentou agora, eu achei bastante problemática, né? Um perfil muito masculino, que foi mesmo o perfil do PSDB. Eu vi muitas críticas de mulheres que foram, inclusive, deputadas, que foram figuras públicas reconhecidas no PSDB, questionando o fato do vice-prefeito. Então, isso é um fato que tem que ser notado, justamente porque ele vai assumir agora em duas condições bastante problemáticas. Uma, que com certeza não vai permanecer, né? Ele vai se candidatar. E, em segundo, os dados da Covid estão batendo as portas. Isso não significa só o sistema de saúde, isso significa também a questão do emprego, né, das condições de emprego, né? E significa também dialogar com uma nova Câmara. A Câmara se renovou, né? Tem novos perfis. O eleitorado indicou muito sobre o que eles querem também em termos de representação política, e quando a gente olha o perfil de quem se apresentou ali com Bruno Covas, não está muito afim à diversidade que a Câmara passou a ter nessas eleições de 2020. Deputado Samuel Moreira, eu lembro que o governo do presidente Michel Temer foi acusado de ser um governo de homens brancos. Assim será o governo do prefeito Bruno Covas nesse segundo mandato, será? Olha, eu conheço o Bruno há muito tempo, foi deputado estadual comigo. O Bruno é uma pessoa que respeita e promove, né, a diversidade. Ele tem valores muito importantes. Eu acho que essa campanha, a questão da Covid, houve um certo debate, o Bruno ele se envolveu diariamente ao lado da ciência para combater a Covid. Isso é inquestionável. Agora, os grandes debates dessa campanha realmente foram o vice-prefeito, foi debatido. E o vice-prefeito chegou a dar entrevista ao lado da esposa, com todas as questões que foram colocadas. E isso não foi suficiente para mudar o resultado, mas foi debatido. Não houve, em nenhum momento, um processo de esconde-esconde que possa se achar que o resultado seria diferente do que foi. É que as propostas foram diferentes. Por exemplo, é só ver as pesquisas, Thaís, Flávia, se você observar, 75% do funcionalismo público votava no Boulos, e deve ter votado no Boulos. Haviam propostas diferentes. O Bruno defendeu, fez a reforma da Previdência e debateu sobre a reforma da Previdência. O Boulos tinha uma outra proposta, uma proposta de avaliar o orçamento. Para onde vai o orçamento? O Boulos falava em realizar concursos públicos, né? Essa proposta foi debatida, as pessoas fizeram uma opção. É esse o caminho ou não? Foi falado sobre a terceirização ou não? Esses foram os debates que transcorreram do âmbito municipal. E eles foram bem debatidos, e as pessoas fizeram uma opção, né? As pessoas querem que o serviço público, que os impostos sejam devolvidos através de serviços de qualidade, com custos baixos, com eficiência, seja terceirizado ou não. Vai se avaliar caso a caso. Não necessariamente todos sejam feitos diretamente pelo setor público. Isso foi debatido e foi uma eleição cuja margem foi uma margem suficiente para que não haja sequer dúvidas com relação ao resultado.
Uau.